Sentasse no seu lugar. Isso. Hoje não temos visitantes de primeira vez, né? Todos são já de casa. Tem alguns que ainda são visitantes, mas já são de casa, já são da família. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Salmo 39. Salmo de número 39, nós seguimos na nossa série de pregações nos Salmos. Salmo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, e um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permita que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, pois sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que fale ao nosso coração essa noite e nos edifique. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que será pregada agora, ó Pai. Fala ao nosso coração, nos instrui, nos molda, Deus, nos edifica para que possamos sair daqui de fato com o coração, Deus, transformado pelo Senhor, com o coração impactado, incomodado pela tua palavra, e que essa palavra nos incomode durante todos os dias para que nós sejamos moldados por ela, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aplica essa palavra no nosso coração, fala conosco, Deus. Nós rogamos ao Senhor por isso, ó Pai. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Esse é um salmo de Davi, que Davi vai falar sobre algo que nós vimos na liturgia, sobre a vaidade da vida. E nós vemos um livro todo dedicado, um livro completo da Bíblia, dedicado para isso, que é Eclesiastes. Há alguns salmos mais para frente que vão voltar a falar sobre isso, e é interessante. A vaidade, irmãos, é a qualidade daquilo que é vão, daquilo que é vazio, que não é nada. Alguma coisa que é firmada sobre uma aparência ilusória, ou seja, algo que você vê, que pode encantar, que pode dar uma aparente alegria, mas que é passageiro e ilusório. É um encanto para os olhos. O vaidoso, então, o vaidoso é aquele que tem vaidade. Então é aquele que valoriza o que é vão.
que valoriza o que é vazio, que valoriza o que é aparência, o que é uma ilusão. E aqui é interessante, irmãos, porque Davi relata que está passando por sofrimento. E Davi de novo traz uma ideia de que esse sofrimento é consequência de algum pecado seu. Nós vamos ver aqui em alguns versículos. Davi, no versículo 1 até o versículo 3, ele fala que diante desse sofrimento, ele fica em silêncio, fica calado. Ele não reclama, ele não acusa ninguém, ele não murmura contra Deus, ele não fala dos seus inimigos, ele fica calado. Para quê, irmãos? Para que ele pudesse meditar, pensar. Versículo 3 ele fala: o meu coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Por que Davi se calou? Porque enquanto ele estava calado, ele podia pensar, meditar, olhar para dentro dele mesmo e tentar entender a situação. E aí, irmãos, o que Davi faz diante disso? Davi ora e pede ao Senhor que Deus o instrua, que Deus o ensine com respeito à natureza dessa vida. O que é essa vida que nós vivemos aqui? O que é esse tempo que nós passamos aqui? Ele pede ao Senhor: Senhor, dá a conhecer o meu fim. E aqui ele está se referindo até onde vai a sua vida, o limite da sua vida, o fim da sua vida. E ele percebe então que a visão de Deus da nossa vida terrena, irmãos, é muito diferente da nossa. Porque a extensão da nossa vida, no sentido não de que Deus não se importa, nós já vimos aqui que Deus se importa conosco, mas no sentido da duração da nossa vida, é insignificante diante de Deus. O que Davi está falando é que ele percebe, ele é ensinado por Deus que 80, 90, 70, 50 anos é insignificante diante de Deus. Não é nada. A nossa vida é apenas temporária e breve. E Davi ora para que ele possa entender tal fato, porque isso para o ser humano é muito difícil. Porque nós somos criados para ser eternos. A morte é estranha para nós, a morte é difícil para nós. Nós não nos acostumamos com a morte. E nós nos agarramos, graças a Deus, na esperança da vida eterna que o Senhor nos deu, na certeza da vida eterna. De forma, irmãos, que o homem, por causa do pecado, teve a extensão da sua vida limitada. O homem que foi feito para ser eterno, teve a sua vida limitada. Os primeiros não tanto, né? Viviam lá 900 anos, 800 anos. Aí Deus viu que o mal era demais. 900 anos era tempo para pecar demais da conta. Deus falou: vou diminuir até 120. E aí, irmãos, por causa do efeito do pecado, nossa vida então se limitou até atingir a morte. De forma, irmãos, que Davi fala: Senhor, deixe aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Olha a figura que Davi usa, irmãos, de uma coisa muito pouca. Como se a nossa vida durasse. Sabe quando você faz aquela medida assim, ó? Vai medindo? É mais ou menos isso que Davi está falando. É muito pouco. Ele fala, na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Toda a atividade humana é caracterizada como futilidade, como nulidade, inclusive os seus bens terrenos, porque ele fala no versículo 6 que o homem está aí amontoando tesouros e não sabe nem quem vai ficar com esses tesouros, e não sabe nem quem vai ficar com isso. De modo que lá em 1 Timóteo, mais para frente nós também vamos ver,
Paulo fala: porque nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele, nos convidando a vivermos debaixo da providência de Deus, da provisão do Senhor. Porque, irmãos, Davi é ensinado pelo Senhor que a nossa vida, a duração da nossa vida é nada diante de Deus. Deus mede com um palmo. É muito pouco. Tudo o que nós podemos fazer aqui é vaidade, no sentido de duração, ou no sentido de essência. A gente vai ver como um pouco mais para frente. Tem gente, irmãos, que vive 80, 90 anos em vão. Imagina isso, irmãos. Imagina essa pessoa diante do tribunal de Deus, ou já morreu e já está ciente disso, de que ela viveu 90 anos, 100 anos, em vão, cheio de vaidade. É isso que Davi aprende do Senhor. Davi responde então, e a resposta de Davi mostra que não há impotência e não há desespero nenhum por parte de Davi. Davi acabou ali de ter uma aula diante de Deus, de aprender com o Senhor, de que a vida é breve, é vaidade, não é nada diante de Deus. Mas Davi declara no versículo 7, e eu, Senhor, que espero? Não é uma dúvida, Davi mesmo vai responder: Tu és a minha esperança. Para Davi, a única esperança estava em Deus. A única coisa sólida que ele poderia se firmar era em Deus. Considerando o contexto, irmãos, não há plena certeza disso, mas talvez Davi estivesse sofrendo por algum pecado que ele tivesse cometido com relação a confiar no seu poder, confiar nas suas riquezas, confiar na sua posição de rei, como ele já fez algumas vezes. No final da vida dele, ele manda fazer um censo para que ele pudesse comprovar o seu poder com o tamanho do seu exército. E nós vemos isso no versículo 8, quando Davi confessa o seu pecado, porque ele diz: livra-me de todas as minhas iniquidades. No versículo 9 ao versículo 13, então, no versículo 9, Davi de novo se cala: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. E novamente Davi medita no seu silêncio. E do versículo 10 em diante, ele pede a Deus que Deus o livre, que Deus tire sobre dele o flagelo, o golpe de tua mão. E ele fala: Senhor, eu estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. E aqui está o que nós vimos na semana passada. Lembra da semana passada que nós vimos sobre os juízos de Deus, que Deus derrama como um Pai bondoso para nos disciplinar, para nos repreender, para nos exortar, para que nós venhamos repreender? Como o Provérbios 3:12 disse: o Senhor disciplina a quem Ele ama, como um pai faz um filho o seu deleite. E aí o que Deus faz através desse sofrimento, desse castigo, irmãos? Ele destrói como traça o que tem de precioso. Deus, às vezes, com esses juízos, Ele vem na nossa vida destruir aquilo que está no lugar dEle, aquilo que virou vaidade nas nossas vidas, e Ele vem e destrói, para que nós possamos voltar o nosso coração e a nossa confiança no Senhor, para que nós possamos, assim como Davi, dizer: Senhor, em Ti eu espero, o Senhor é a minha esperança. E assim, irmãos,
Nesse contexto, Davi suplica a Deus que se desvie dele a sua ira, porque ele deseja conhecer a Deus mais e mais, conhecer a alegria do Senhor, antes que seus dias acabem. No finalzinho do versículo 14, ele fala isso: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Senhor, é como se Davi estivesse falando: Senhor, eu entendi a lição, então agora tira esse castigo, tira esse juízo, tira a mão, me dá alento agora, para eu poder desfrutar, conhecer o Senhor e me alegrar, porque os meus dias têm fim, pode estar acabando, pode ser agora, então deixa eu aproveitar do Senhor, deixa eu buscar o Senhor. E é isso que Davi clama. Ou seja, irmãos, Davi está sofrendo. Ao sofrer, ele medita, e o Senhor o ensina de que esse mundo, o ser humano, é pura vaidade, vai acabar, tem fim, é muito rápido, e pior que a gente sabe disso, não é uma novidade para ninguém, todos nós sabemos disso. Mas a questão, irmãos, e o que nós vamos ver aqui, é que muitas vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo, nós nos envolvemos tanto com as nossas coisas, com as diversas áreas das nossas vidas, que nós nos esquecemos disso, que Jesus pode voltar a qualquer momento, que essas coisas não são o fundamento da nossa vida, que essas coisas não têm firmeza nenhuma, que essas coisas são vaidade, que essas coisas não são eternas, que essas coisas são passageiras. E normalmente, quando nós caímos nesses erros, nós só entendemos isso quando Deus faz o que Davi diz aqui, quando Ele vem e, como traça, destrói aquilo que nós temos como precioso, aquilo que tomou o nosso coração, aquilo que nos deu uma falsa esperança, uma falsa alegria. De modo, irmãos, que nós podemos aprender duas coisas aqui, eu gostaria de aplicar em nossas vidas. Primeiro, o sofrimento nos faz meditar sobre a vaidade da vida. Nós temos aprendido nos Salmos que o tempo de sofrimento e angústia é um professor de Deus. É um tempo que Deus está dando aula, irmãos. É ruim passar, a gente quer que passe rápido, mas o sábio vai aprender com o tempo de sofrimento e de angústia, porque é o tempo que Deus está ensinando, é o tempo que Deus está dando aula, é o tempo que Deus está passando sabedoria, é o tempo que Deus está nos moldando, é o tempo que Deus está nos ensinando sobre a vaidade dessa vida, como nós vimos aqui na liturgia. Tudo é vaidade. Quem está falando isso não é o presbítero Carlos, não sou eu, é a palavra de Deus. Tudo é vaidade. Tudo, irmãos. Em si, tudo nesse mundo é em vão. Nós somos passageiros, nós não levamos nada. Davi diz aqui que ele é peregrino, que ele é forasteiro. Você encontra essas palavras em toda a Bíblia. Faz uma pesquisa aí de chave bíblica. Você vai ver quantas as vezes a Bíblia nos chama de forasteiros e de peregrinos. O forasteiro não anda com mala grande, o peregrino não anda com caminhão baú. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6, Paulo fala: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma vamos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar em ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Aqui Paulo está falando especificamente sobre o desejo desenfreado por dinheiro. Mas em 1 Timóteo capítulo 4, por exemplo, Paulo fala do exercício físico. Em outro texto ele vai falar que o exercício físico para pouco é proveitoso.
ao contrário da piedade, que é extremamente proveitosa para nós. O que a Bíblia está falando não é que você não pode fazer um exercício. É bom que você faça. É bom para a saúde. Mas eu prefiro ficar gordinho e cheio do Espírito Santo. Eu prefiro ficar fora de forma, mas cheio do Espírito Santo. Não fique, irmãos. Se controla. Busca academia. Cuidado com a gordura no sangue, no coração. Nosso irmão Castro ali, ó. Cuidado. Mas se for necessário, nós temos uma prioridade na nossa vida. Por quê? Porque é vaidade. O que esses textos nos ensinam, irmãos, é que nada nesse mundo pode ser o maior alvo para nós do que Cristo e uma vida piedosa com Cristo Jesus. O que a Bíblia está falando para nós não é que a gente não vai viver. Você pode viver, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode ter o seu tempo em família, mas os filhos de Deus não podem dedicar mais tempo, mais força, mais recurso, mais entendimento em nada nesse mundo do que na sua busca por Cristo Jesus. Conhecer a Cristo, ser cheio do Espírito Santo, amar a Deus, amar o meu irmão, é o maior alvo da minha vida. Isso não é vão. Isso não é vaidade. O resto tudo, sem Cristo, é vaidade. Sem Cristo é em vão. Sem Cristo é passageiro. Irmãos, essa semana eu estava visitando uma pessoa que estava em muito sofrimento, com dificuldade de algumas coisas. E aí eu falei para essa pessoa assim: olha, minha irmã, nós não é uma pessoa da nossa igreja, mas nossos diáconos já vão atender essa pessoa. Mas falei assim: olha, os diáconos podem vir aqui e podem trazer tudo de melhor para você. Mas se você não entender que Cristo Jesus é o que você mais precisa, nada disso vai adiantar. Vai ser só um ciclo. Outros problemas virão, outras questões virão, e a sua esperança não estará em Cristo, e o seu coração vai sucumbir de novo, porque nada disso traz esperança, porque nada das coisas traz esperança. E sabe o que é interessante, irmãos? Se eu saio daquela casa e vou numa casa de uma pessoa não crente, que tem tudo, que não falta nada, a palavra para ela é a mesma coisa. Porque aquele que precisa ou aquele que já tem, todos eles precisam entender que se um continuar tendo e que se o outro conquistar, tudo isso é em vão sem Cristo Jesus. Tudo nesse mundo sem Cristo Jesus é vaidade. E como nós vemos nesse salmo, muitas vezes Deus vai destruir coisas preciosas no nosso coração para a gente entender isso. Se Deus destrói alguma coisa preciosa no nosso coração, muito provavelmente Deus está falando para você: isso é vaidade sem Cristo. Você está buscando vaidade. Inverte a ordem. Deus não está falando necessariamente para a gente deixar de viver e ter as coisas, irmãos, mas para a gente inverter a ordem. E esse é o segundo ponto. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. A verdadeira esperança está no fato de viver com fé naquele que nos salvou e nos deu uma viva esperança da vida eterna, onde nada será em vão. Nada será em vão na eternidade. Nada será em vão com Cristo no céu. Tá, pastor? Mas eu sei que Cristo é a nossa esperança. E aí, o que eu faço com isso? Como que nós podemos viver então, irmãos, de modo a vivermos tudo que nós podemos viver nesse mundo sem vaidade, sem viver coisas em vão, sem viver coisas que não têm valor?
O crente, o cristão, eu e você, nós precisamos viver de modo que nós precisamos entender de modo que somente uma vida vivida em Cristo Jesus não é em vão. E uma vida vivida em Cristo Jesus, se nós amamos a Cristo, se nós obedecemos a Cristo, o que Cristo faz é redimir toda a nossa visão de trabalho, por exemplo, conforme Cristo ordena. Ou seja, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode tirar o seu sustento do seu trabalho, mas você precisa enxergar o seu trabalho conforme Cristo nos ensina a sua palavra, conforme princípios ensinados por Cristo Jesus. Nós precisamos redimir toda a nossa visão de família como Cristo ordena, para que nós venhamos viver em família e para que a nossa própria família não se torne vaidade em nossas vidas, irmãos. Olha como o nosso coração é pecaminoso. Muitas vezes a nossa própria família se torna uma vaidade no nosso coração. Mas quando a visão de família é redimida no nosso coração, como Cristo ordena, nós de fato vivemos em Cristo Jesus. E vivemos a nossa família, sem que ela se torne a vaidade no nosso coração. Redimir toda a nossa visão de dinheiro, conforme Cristo ordena. Como lidar com o dinheiro, o que fazer com o dinheiro, qual o alvo do meu dinheiro, por que eu tenho dinheiro, quem me dá dinheiro. Nós precisamos redimir isso, principalmente numa era consumista, principalmente numa era, irmãos, extremamente materialista. Extremamente materialista. A nossa visão sobre o dinheiro precisa ser redimida por Cristo Jesus. A nossa visão sobre o casamento e filhos precisa ser redimida sobre Cristo Jesus. A nossa visão de beleza, de como nos vestir, de como nos portar, precisa ser redimida por Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós temos uma visão de beleza, uma visão de nos vestir, uma visão de como nos portar, vaidosa, que é em vão, que não presta para nada. E a palavra de Deus nos orienta quanto a isso, a palavra de Deus nos ensina com relação a isso. E isso é santidade diante do Senhor. Você não se veste como você quer, você se veste do jeito que Cristo falou para você vestir. Se você achar ruim, converse com Ele. Fala que você não concorda, que o estilo de moda de Jesus não é muito bom para você. Aí você fala: Jesus, você tem que fazer curso aí de moda, você tem que conversar com o estilista, porque o seu tipo de roupa não está com a moda aqui. Nós precisamos redimir a nossa visão sobre tudo em nossa vida, irmãos, como Cristo ordena em sua palavra. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para que a palavra de Deus molde o nosso coração e a nossa mente, para que a nossa visão sobre todas as coisas, irmãos, sabe por que isso é importante, irmãos? Porque em um mundo cheio de futilidade, muitos cristãos estão vivendo de modo fútil e em vão. Porque igreja é uma coisa, a minha vida é outra. Igreja é uma coisa, o meu trabalho é outra. Igreja é uma coisa, o meu dinheiro é outra. Cristo é uma coisa, a minha família é outra. Cristo é uma coisa, o meu trabalho é outra. Cristo é uma coisa, o meu modo de me vestir é outro. Cristo é uma coisa, a minha vida lá fora é outra. E isso tem levado muitos cristãos, muitas famílias cristãs à futilidade, a buscar o que é vaidoso, a buscar a vaidade, coisas vãs, como nós vimos, coisas que de fato são uma aparência ilusória. Assim, irmãos, nós devemos ser aqueles que não vivem em vão, que não vivem em vaidade, revelando a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A nossa esperança em Cristo, irmãos, deve moldar todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos num mundo fútil e vaidoso.
Deus quer mudar isso no nosso coração e na nossa mente, irmãos.